quintas-feiras, durante as próximas, contando com esta, 4 semanas, vamos fazer aqui esta apresentação que é fundamental para todos os investidores e todos os detentores da YTC, ok? Bom, vamos dar então início, já passou o tempo e já chegou o horário, vamos dar início então a esta apresentação. Antes de mais, gostaria de dar as boas-vindas a todos. Muito obrigado por terem aceito este convite. Antes de mais, quero-me apresentar para todas as pessoas aqui presentes. Algumas já me conhecem, outras não. O meu nome é Viriato Duarte, sou português, estou em Portugal e sou diretor comercial, digamos assim, eu sou coordenador geral da empresa responsável pelo lançamento deste token ao mercado. E também responsável pela comunidade e pela cooperativa que vai dar funcionalidade a este token. Desde já quero agradecer a vossa presença nesta reunião de esclarecimento e de apresentação do que se chama o sistema YTC, a nossa criptomoeda chamada YTC, que no fundo é a designação de Yellow Trading Coin. Esta apresentação vai-vos explicar tudo o que vai acontecer com este token e tudo o que vai acontecer com o sistema YTC a partir de agora para a frente e, mais que tudo, a partir da data de lançamento deste token ao mercado, que será no dia 1 de março de 2020, assim? Portanto, como todos sabem, o chamado Big Jump, ou o grande salto para o mercado, será no dia 1 de março de 2020. Estamos a poucos meses dessa data e porque quisemos, como uma comunidade que já existe há muitos anos no mercado, quisemos fazer esta apresentação prévia a todos os investidores do nosso token para que soubessem tudo o que temos preparado para o futuro desta criptomoeda, sim? Continuam-me a ouvir bem e assim só me confirmarem se me estão a ouvir bem e eu assim poderei continuar esta apresentação. Se virem que alguém está aí com alguma dificuldade na sala em ouvir, escrevam por favor, porque eu agora, iniciando a apresentação, já não vou parar, ok? Perfeito. Então, para todos os presentes, também temos aqui presente o nosso diretor de comunicação, Bernardo Assuf, onde eu gostaria de agradecer a presença dele. Muchas gracias, Bernardo, por tu presencia, siempre con nosotros en nuestro equipo. E então vamos dar início a esta apresentação. Primeiro que tudo, é fundamental percebermos que esta criptomoeda foi criada e existe uma entidade que vai pôr a funcionar este token e vai efetivamente vai dar usabilidade a este token, e esta entidade, que se chama hoje GDC, ou Global Digital Cooperative, é uma cooperativa e é uma entidade que já existe há sensivelmente 12 anos no mercado. Uma empresa que nasceu como uma empresa privada na comercialização de publicidade online, onde se espalhou pelo mundo inteiro durante estes últimos 12 anos, estando já presente em 123 países e apresentando uma carteira de clientes, uma comunidade de empresários de mais de 1,5 milhão de empresas no mundo inteiro que são membros desta cooperativa. E temos naturalmente também, como membros desta cooperativa, consumidores e pessoas que participam nesta cooperativa. São alguns milhões de pessoas que estão connosco e este número não para de crescer de forma constante. No fundo, esta cooperativa apresenta uma comunidade de empresários e uma comunidade de consumidores, onde aqui gera o que se chama uma comunidade de compras entre consumidores e empresários e entre empresários e próprios empresários, o chamado business to business e business to consumers. E a YTC passará a ser, a partir do dia 1 de março de 2020, o token ou a criptomoeda oficial de comercialização ou de transações financeiras entre os vários
membros desta mesma comunidade mundial, ok? E é fundamental todos perceberem que este token nasce num seio de uma comunidade já existente, uma comunidade que vai dar imediata usabilidade à mesma e desta forma, naturalmente, tornar-se um token real, com uso real e naturalmente a sua valorização baseada nessa usabilidade. E nasceu esta criptomoeda. E as criptomoedas, não sei se têm noção disto, há pessoas que participam hoje nas criptomoedas, outras não, outras estão a ter as primeiras participações no mundo das criptomoedas, mas o que é que se trata de criptomoedas? Quando falamos de criptomoedas, o que é criptomoeda? A verdade é que a economia das criptomoedas é baseada em redes de criptografia. Concentra-se na criação de incentivos económicos para direcionar o comportamento de compradores, de vendedores, prestadores de serviços e outras partes dentro dessa mesma rede. Também tenta dessa forma medir e prever métricas com adoção pelos próprios usuários. O próprio preço da moeda, o volume das transações e os próprios serviços fornecidos. A verdade é que todas estas redes utilizam teorias económicas e teorias de jogos em que ajuda os criadores a escolher os melhores parâmetros do sistema monetário para gerar os resultados desejados. E desta forma, estas economias de criptomoedas vai fazendo com que estas comunidades utilizem as criptomoedas como a moeda preferencial em transações comerciais dentro dessas mesmas comunidades. Vou-vos dar aqui alguns exemplos de tokens que é identificado talvez por todos vós e que é chamado tokens, mas que as pessoas não tinham a noção que eram identificadas desta forma e que já são utilizadas há dezenas e dezenas de anos. Por exemplo, no âmbito do jogo, num casino ou em casas de jogo, qualquer pessoa que queira jogar nesses casinos não podem jogar com o dinheiro fiat, o dinheiro corrente, mas sim substituem o dinheiro por fichas, onde poderão utilizar essas fichas para jogar dentro desse casino ou dentro dessa comunidade de casinos com a mesma marca. Ora, essas fichas com que nós utilizamos para jogar nesses espaços chama-se tokens. Também é considerado como tokens, por exemplo, se nós formos a um parque de diversões, por exemplo, a Euro Disney ou Walt Disney, dentro desses parques nós não podemos utilizar o dinheiro corrente, o dinheiro fiat, para a utilização desses mesmos parques. Nós recebemos à entrada desses parques tipo uma pulseira ou algum aparelho para que esse aparelho é carregado com o dinheiro fiat, é feito o crédito com o dinheiro fiat e a partir daí é esse aparelho ou essa pulseira que é utilizada para efetuar os pagamentos dos parques de diversões dentro dessas comunidades. E esses aparelhos ou essas pulseiras ou qualquer outro tipo de aparelho é considerado ou é chamado tokens. Portanto, o token, no fundo, é algo que substitui uma moeda corrente para efetuar pagamentos dentro de uma comunidade específica. E as criptomoedas, no fundo, são tokens que são utilizados dentro de comunidades determinadas, ok? E desta forma é identificado os tokens dentro de cada uma das comunidades. Sim, aqui não está a passar nenhum vídeo, só está uma imagem, portanto não se preocupem com vídeos porque não estão a passar imagens, ok? Basta simplesmente prestarem atenção ao que nós vamos apresentar aqui através de voz, ok? Desta forma, a GDC é a comunidade mundial, é uma comunidade mundial onde se integram mais de 1,5 milhão neste momento de empresas a nível mundial e milhões de consumidores que vão dar a usabilidade deste mesmo token chamado YTC e portanto a YTC passará a ser a moeda de transação financeira oficial dentro desta comunidade GDC, ok? Desta forma
vamos então dar início à apresentação de todo o conceito e de todo o sistema YTC. E desta forma começo através de um termo que todos vós vão começar a ouvir a partir de agora variedíssimas vezes, que se denomina tokenomics. No fundo é a imagem que aparece aqui na vossa imagem, aparece esta palavra que se chama tokenomics. E o que é que se trata o tokenomics? No fundo o tokenomics, e que tudo isto vai estar, portanto todo o conceito do sistema YTC vai estar num documento chamado tokenomics, onde apresenta o comportamento económico de um token. No fundo, o tokenomics é o comportamento económico de um token determinado. Ora, onde nesse documento, ou nessa especificação desse mesmo token, é explicado toda a funcionalidade desse mesmo token dentro dessa mesma comunidade. Todo este projeto e tudo o que vocês vão ouvir a partir de agora para a frente foi tudo criado, foram todos sistemas que foram criados em base de resultados que nós obtemos, de informações que nós fomos obtendo sobre o mercado geral das criptomoedas. A verdade é que em várias sondagens que foram feitas no mundo inteiro, em mercados mundiais, foi detectado da parte da maioria das pessoas que existiam alguns receios principais para que as pessoas não adotassem a utilização de criptomoedas, sendo algo novo no mercado e que as pessoas naturalmente criam algumas resistências. E naturalmente essas resistências são criadas através de medos, de receios que as pessoas têm. E a verdade é que esses medos, de modo geral, resumem-se em 4 medos principais. Quais são esses medos? Primeiro que tudo, a dificuldade da maioria das pessoas a dificuldade em que as pessoas têm em gerar wallets de criptomoedas no âmbito geral. A verdade é que existe uma grande dificuldade nesse sentido, ainda existe algum desconhecimento na criação de wallets e as pessoas receiam em entrar quando algo é complicado. Depois, o segundo grande medo é o facto de qual ser o risco de as pessoas que adquirem tokens, ou qualquer tipo de token, possam ser roubadas, possa existir algum desvio desses mesmos tokens através de roubo. E isto tem a ver com parâmetros de segurança dentro desses conceitos de wallets e de exchanges. O terceiro medo, e este talvez o maior medo generalizado, é a perda do valor desse mesmo token. As pessoas investem num token com determinado valor e naturalmente existe o receio que esse mesmo token perca o valor. E o quarto receio baseado nas criptomoedas e nos tokens é a usabilidade do mesmo. Como é que nós poderemos, ou será que poderemos utilizar este token ou esta criptomoeda no dia-a-dia como moeda de transação financeira? E a verdade é que se eu perguntar aqui nesta sala se algum destes medos já vos foi falado, já vos foi apresentado por alguma pessoa a quem vocês tenham falado de criptomoedas, de certeza absoluta, todos vós já ouviram alguém dizer que tinham receio de algum destes parâmetros, de algum destes 4 parâmetros. A dificuldade de criação de contas, o risco de roubo de criptomoedas, a perda de valor, ou potencial perda de valor de uma criptomoeda, a não possível usabilidade da mesma. E a verdade é que, em base destes receios gerais que se apresentam no mercado das criptomoedas, nós, na YTC, criámos todo um sistema para colmatar e para eliminar todos estes receios existentes no mercado. E é isto que eu vos vou passar a apresentar a partir de agora, para que saibam como nós vamos funcionar com a YTC daqui para a frente e para o futuro, na usabilidade, na funcionalidade e na segurança da YTC. Nós, através da criação da YTC, criámos ferramentas para eliminar estes medos e criámos 3 ferramentas
principais para este efeito. Quais foram estas 3 ferramentas que nós criámos? Criámos uma wallet específica nossa, com a nossa tecnologia, em que a criação dessa wallet e o uso dessa wallet é extremamente fácil de ser utilizada, e acredito que todos vós que estão aqui nesta sala, ou quase todos, já estão a utilizar a nossa wallet, e a verdade é que com 2 passos fáceis qualquer pessoa criou uma wallet da YTC, verdade? Acredito que sim, que todos vós estão a utilizar a nossa wallet do YTC, e é extremamente fácil de criar, apesar que de ser extremamente fácil, é de altos parâmetros de segurança em termos de programação. Sim? Perfeito, obrigado aí pela ajuda com a parte do som. Se não tiverem a ouvir, provavelmente é porque possam estar no telemóvel. Utilizem principalmente os PCs, ok? Para estas reuniões. Portanto, uma das ferramentas é a wallet. A segunda ferramenta é que nós criamos a nossa própria exchange. Como vocês sabem, aqueles que são mais conhecedores do mercado das criptomoedas, as wallets, as exchanges, normalmente as exchanges públicas, é os locais de maior risco de desvio de criptomoedas e onde existe a maior vulnerabilidade no mercado das criptomoedas. Nós criamos a nossa própria exchange com parâmetros próprios de segurança que eu vos irei apresentar já. E depois a terceira grande ferramenta que nós criámos foi o Marketplace. E eu vou explicar cada uma delas para que percebam como nós criámos todo este sistema de segurança da YTC e como vamos assegurar a funcionalidade e a continuidade da YTC para o futuro. Sim? Bom, primeiro vamos começar pela wallet. A wallet, a verdade é que já muitos de vocês estão a utilizar a nossa wallet, tem os mais altos parâmetros de segurança em termos de programação, apesar de ser extremamente fácil de criar uma wallet da YTC e de usar uma wallet, mas esta wallet é uma wallet individual de cada um de vós, mas existem 2 wallets principais no sistema YTC que vocês vão passar a ver a partir de determinado momento, vão começar a ter noção e vão começar a poder ver essas wallets diariamente, a qualquer momento, porque vai ser wallets públicas, a informação que encontram-se nessas wallets. Essas 2 wallets designam-se por a wallet Genesis e a wallet Burned, ok? Eu vou escrever aqui no chat para que saibam os nomes e assim, desta forma, vocês possam se identificar, ok? Será a wallet Genesis e a wallet Burned. Cada uma destas wallets tem funcionalidades diferentes, mas que vai dar o parâmetro geral e a imagem geral sobre todo o mercado da YTC, sim? A wallet Genesis é a wallet onde é refletido todos os tokens YTC que existem no mercado a circular. O que quero dizer é que, como vocês sabem, nós, terminando a pré-ICO, terminamos a comercialização da YTC, ou a produção da YTC. A partir de aqui, todos esses tokens foram comercializados durante a pré-ICO, serão os únicos tokens existentes no mercado, ok? E essa quantidade de tokens são a quantidade de tokens que estará refletida nesta wallet chamada Genesis. Portanto, esta wallet Genesis é a wallet onde está refletido todos os tokens existentes no mundo, todos os tokens que estão nas vossas wallets pessoais. A totalidade dos tokens comercializados. E depois existe a segunda wallet que se chama a wallet Burned. A wallet Burned é onde é refletido todos os tokens que serão queimados
ok? Não só agora nesta fase, porque nesta fase já estão a ser queimados tokens. Como vocês sabem, entramos no período da queima dos tokens e este período de novembro é a queima de tokens que não foram comercializados durante a pré-ICO. Portanto, todos os tokens que não foram comercializados vão ser queimados e, portanto, passam só a existir os tokens que foram comercializados e que estão nas vossas mãos. E vai ser refletido todos esses tokens queimados na wallet Burned. Mas, como vocês também, alguns de vós sabem, nesta wallet vai começar a ser refletido também todos aqueles tokens que serão queimados constantemente durante todo o processo de utilização da YTC. O que é que isto quer dizer? O que quer dizer é que quando começarmos a utilizar a YTC de forma constante em termos de pagamentos de produtos e serviços dentro da comunidade GDC, dentro de toda esta comunidade, sempre que é feita uma transação financeira, sempre que é feita uma compra de um produto ou de um serviço dentro da comunidade, o que se chama os custos de transação, portanto as taxas de transação, nessa taxa de transação que é cobrada pela empresa YTC, que é um custo de transação que acontece em qualquer token ou em qualquer entidade bancária, há sempre um custo de transação. No nosso caso, esse custo de transação, o que vai acontecer é que nós vamos queimar esses tokens que são cobrados como taxa de transação, ok? O que quer dizer é que sempre que existe uma transação financeira, sempre que existe uma compra de um produto ou de um serviço, existe uma queima de tokens. O que é que isto reflete em termos da valorização do token? O que vai acontecer é que, existindo cada vez menos YTCs no mercado disponíveis, gera uma valorização em termos da procura do YTC. O que vamos criar é que diminuímos o número de tokens, gerando a escassez, e nisto aumenta naturalmente a demanda, a procura dos tokens. Está entendido esta parte até agora? Tecla 1, por favor, aí no chat se me ouviram, se perceberam esta parte. E desta forma, todos os tokens que são queimados de forma constante vão ser refletidos nesta wallet chamada wallet Burned. Então, existe uma correlação entre a wallet Genesis e a wallet Burned. A wallet Genesis reflete todos os tokens existentes no mercado, a wallet Burned é todos os tokens que são queimados daqui para a frente, ok? E isto naturalmente gera uma valorização constante. Agora, o que é que acontece? A wallet Genesis é uma wallet que ao refletir todos os tokens existentes, utiliza um parâmetro e uma métrica de cálculo, porque isto vai influenciar no preço do token no mercado. A wallet Burned é uma wallet que ninguém tem acesso à mesma. O que quer dizer é que não existe ninguém dentro da empresa, não existe ninguém fora da empresa, nem sequer os técnicos informáticos da nossa empresa conseguem aceder a esta wallet e alterar os dados existentes nesta wallet. É uma wallet sem dados de acesso, portanto está bloqueada, está blindada em termos de acesso à mesma, para que não possa ser manipulada de forma nenhuma e alterar os valores e, portanto, os resultados do token no mercado. Ok? E desta forma garantimos a fiabilidade dos valores do token no nosso mercado. Estão a perceber este fator que é muito importante em termos do valor real do token no mercado. A wallet Genesis será sempre o reflexo do valor do token no mercado, não só em termos de número de tokens existentes no mercado, e que isso naturalmente influencia no valor do token, como também o número de transações que são efetuadas no mundo inteiro utilizando a YTC como moeda de transação. Ok?
Eu penso que esteja entendido esta parte, em termos destas wallets. Estas wallets são públicas, podem ser consultadas a qualquer momento por todas as pessoas no mundo e desta forma, ao sendo públicas, qualquer pessoa pode consultar tudo o que está a acontecer. Tudo o que está a acontecer no mercado da YTC, ok? No universo da YTC. Bom, isto relativamente a wallets. Agora, relativamente à nossa própria exchange, o que é que nós decidimos nesta fase inicial em termos do lançamento ou disponibilização dos nossos tokens em termos de compra e venda de tokens no mercado? Como vocês sabem, no mercado tradicional das criptomoedas existem o que se chamam as exchanges públicas, onde as pessoas compram e vendem todo o tipo de criptomoedas existentes no mercado. Mas, de certeza absoluta, existem aqui muitas pessoas aqui nesta sala que têm estado a ser afetadas positivamente ou negativamente em base da volatilidade que está a acontecer de forma constante no mercado das criptomoedas, certo? A ver quem é que me confirma aí, quem é que já foi afetado de alguma forma com essa volatilidade que acontece no mercado das criptomoedas. De certeza muitos de vós já vos aconteceu isso, têm vindo a acontecer e não para de acontecer. E isto acontece porquê? Porque, efetivamente, as exchanges públicas permitem ou abrem portas a que exista uma especulação muito grande em base das criptomoedas. A volatilidade que existe hoje nas criptomoedas, no modo geral, acontece porque grandes, digamos, investidores de peso, manipuladores de mercados financeiros, fazem com que geram essa mesma volatilidade nas criptomoedas em benefício próprio. O que quer dizer é que grandes investidores compram moedas, criptomoedas, quando elas estão em preço baixo e colocam à venda quando elas estão em preço alto, e é a partir daí que conseguem obter altos rendimentos. Estamos de acordo com isto e penso que isto é de conhecimento geral que isto acontece em tudo o que é mercado financeiro, e nas criptomoedas é exatamente o mesmo. Ora, o facto dessas exchanges serem exchanges públicas e de acesso público, inclusivamente para especuladores, faz com que todos os investidores dessas criptomoedas corram este risco da alta volatilidade nos preços das criptomoedas. O que nós decidimos em termos disto foi que nós não iríamos colocar a nossa moeda a esse fator de risco numa fase inicial. Porquê? Porque nós temos que proteger, acima de tudo, o que se chama a nossa comunidade já existente e que foi criada durante os últimos 12 anos. Temos que proteger, assegurar toda a comunidade de investidores que investiram na YTC e que investiram acreditando no nosso projeto e de toda a nossa comunidade existente. E desta forma, o que nós criámos foi a nossa própria exchange, onde nós iremos controlar potenciais riscos de volatilidade sobre o nosso token. Por exemplo, eu vou-vos dar aqui um exemplo prático que é conhecido aqui por muitos que estão aqui nesta sala, que aconteceu. Em determinado momento, houve algumas pessoas, esses grandes, nós chamamos os tubarões financeiros do mercado, tentaram, durante a fase da pré-ICO, adquirir em grandes volumes o YTC durante esta fase da pré-ICO. Tivemos pessoas a querer investir mais de 5, 6 milhões de dólares em YTC durante a fase da pré-ICO. O que aconteceu é que quando percebemos que já estavam a querer entrar no mercado da YTC, no universo da YTC, especuladores de criptomoedas, nós recusámos efetivamente a comercialização do YTC para essas mesmas pessoas, porque sabíamos que iria afetar e quizás de uma forma negativa no futuro o preço e a segurança da nossa criptomoeda. E portanto nós cingimos-nos desde o início do lançamento da criação desta criptomoeda ao nosso sistema YTC, ao nosso plano da YTC desde o início, e acima de tudo a nossa grande preocupação sempre foi a proteção do valor que os nossos investidores estariam a fazer e do que estariam na sua mão.
Recusámos essas vendas, foram sensivelmente 3 vendas que foram propostas de grande volume, recusámos as 3 e desta forma protegemos. E por isso nós quisemos lançar a nossa própria exchange para que não tenhamos que correr o risco de lançar a nossa criptomoeda às exchanges públicas numa fase inicial, enquanto ela pode estar vulnerável, ok? Porque se nós lançarmos ao mercado público e às exchanges públicas numa fase inicial, corremos o risco de que a nossa criptomoeda possa ser destruída em 3 tempos através destes grandes tubarões financeiros que existem no mercado, destruída ou poderia eventualmente até valorizar muito, mas corremos o risco de destruir, porque se nós olharmos para a realidade das 2.300 criptomoedas que existem no mercado, atualmente 97% delas já estão destruídas no seu início. Existem meia dúzia de moedas que estão a vingar no mercado, mas tudo o resto já está mais que destruído, apresentam valores muito abaixo dos valores que foram lançados no mercado, porque a especulação fez com que destruíssem esses mesmos tokens. Então, nós o que decidimos foi criar a nossa própria exchange, onde será comercializada a nossa YTC, onde quem queira comprar o YTC vai comprá-la através da nossa exchange e vai comprá-la a quem já tem a nossa YTC na mão, que são todos vós e muitos outros que investiram na YTC durante esta fase da pré-ICO. Esta exchange apresenta parâmetros de segurança altíssimos e, naturalmente a nossa YTC vai ir para o mercado público, para as exchanges públicas, mas irá para o mercado público no momento em que nós sentirmos que a moeda já está sólida no mercado e que não há riscos de altas volatilidades e de especulações possíveis sobre o valor da mesma. Estão de acordo comigo em relação a isto? A nossa preocupação sempre foi e sempre será a proteção da nossa comunidade, a proteção do valor do nosso token, e por isso decidimos fazê-lo desta forma. Nós também apresentamos, não só entre a wallet e a exchange, apresentamos parâmetros de segurança que nunca foram utilizados em sistemas, nos sistemas conhecidos de criptomoedas, mas criámos porque percebemos os riscos que aconteceram com muitas outras criptomoedas no mercado e os riscos que nós poderíamos correr nesse sentido. Então, uma das coisas que nós criámos foi um sistema de segurança, chamado um sistema de espelho. O que quer dizer um sistema de espelho? É que todas as transações financeiras que serão efetuadas dentro da nossa exchange e dentro da nossa comunidade, através das wallets, não vai ser assentado em cima da blockchain da Ethereum. Como vocês sabem, o nosso token é um ERC20, que é produzido através da blockchain da Ethereum e, portanto, tudo baseia em base da blockchain da Ethereum. Mas todas essas transações vão ser efetuadas dentro do nosso próprio sistema interno informático, em que este sistema de espelho protege, através de um sistema de registro offline, protege qualquer tipo de transação. Para perceberem o que é que isto significa, se vocês tentarem fazer, por exemplo, uma transação financeira com Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda no mercado, e se enganarem no endereço para onde enviam essas criptomoedas, jamais poderão reverter essa transação que foi efetuada com estas criptomoedas tradicionais que existem no mercado, ok? Eu penso que isto é de conhecimento geral de todos vós. É impossível retroceder uma operação efetuada que está em cima de uma blockchain. No nosso sistema interno e no sistema de espelho, todas as transações são efetuadas através deste sistema, em que, se houver um registro ou se houver uma possível, e vamos aqui um pouco mais longe, se houver uma possível hackeamento do nosso sistema, que está 100% assegurado, mas nenhum sistema é infalível, se houver um possível hackeamento, um possível roubo, e lembrem-se de um dos medos que nós falámos no início, o medo do roubo de tokens, ou uma transação mal efetuada em que foi parar a outra conta alheia, no sistema
blockchain tradicional não é possível reverter e jamais poderão recuperar essas transações. Através do nosso sistema de espelho, o que quer dizer é que todas as transações e o número de tokens existentes em cada uma das vossas wallets é espelhado, é duplicado num sistema offline que é chamado um sistema de espelho. O que quer dizer é que qualquer coisa que aconteça de uma transação mal efetuada ou de um possível roubo, um possível hackeamento da vossa wallet, nós poderemos sempre reverter essas operações e nós vamos garantir a reposição dos tokens existentes nas vossas wallets. Algo que não existe no mercado das criptomoedas, ok? Portanto, estamos a falar aqui da exchange, da YTC, da wallet, a combinação entre a exchange e a wallet, onde asseguramos a 100% o número de tokens que têm nas mãos, as transações efetuadas e, portanto, isto reflete-se em termos dos medos que existem. Lembram-se dos medos que falámos no início, a possível roubo, a dificuldade de criações de wallets, a volatilidade de um token, estão protegidas através destas duas ferramentas, que é a wallet, as nossas wallets, e a nossa própria exchange. Esta exchange reflete o preço do nosso token no mercado em base de um algoritmo, em base de um cálculo matemático, uma fórmula matemática, em que contabiliza vários fatores para a atribuição do valor do token. Como vocês sabem, a valorização de um token ou de uma criptomoeda depende da escassez desse mesmo token, depende da procura que existe desse mesmo token e da usabilidade exatamente, é verdade, José, e da usabilidade desses mesmos tokens. Eu penso que todos nós estamos conscientes disto. Qualquer coisa valoriza porque há escassez, podemos comparar, por exemplo, com o ouro, exatamente a mesma coisa, valoriza devido à sua escassez, à sua procura, não é? E à usabilidade que ela mesma possa ter. No caso dos tokens, a usabilidade. Estes três fatores e outros mais são os fatores que vão influenciar esta fórmula matemática que reflete o valor da YTC na nossa exchange. O que quer dizer é que quanto mais tokens forem queimados durante todo este processo do YTC, mais escassez existirá, maior o valor da YTC. Quanto mais usabilidade exista do YTC nas compras e vendas de produtos e serviços dentro da comunidade, mais valor terá a YTC. Quanto mais procura exista da YTC na nossa exchange a quererem comprar YTCs, adquirir YTCs, maior o valor. E então o valor que será refletido ao longo do tempo da YTC, na nossa exchange e no mercado em geral, será o valor criado, refletido através desta fórmula matemática que não é alterada, é impossível alterar-se esta fórmula matemática porque é uma programação que está feita e selada e não é possível alterá-la e desta forma vai refletir o valor real ao mercado, o valor real do nosso token para todos os consumidores, para todos os investidores e para todos os compradores e vendedores deste token na nossa exchange. Ok? Está entendida esta parte? Portanto, esta fórmula matemática que é refletida na nossa exchange, efetivamente, baseia-se sobre uma métrica, sobre uma fórmula matemática de cálculo do valor do nosso token, em base de todos estes parâmetros e mais alguns que vão influenciando o valor do token. Bom, e a partir daqui existe uma terceira ferramenta que eu vos falei, uma terceira ferramenta que vai assegurar a eliminação, digamos assim, de todos estes receios. Recordo novamente a dificuldade de criação de wallets, que já foi colmatada, a perda de valor, a possível perda de valor, com esta métrica, com esta fórmula matemática e com todos estes parâmetros, é impossível a perda de valor do nosso token, o risco da volatilidade
da volatilidade ou possível volatilidade que dentro do nosso sistema não existirá comparativamente ao que existe no mercado tradicional das criptomoedas. E temos outro fator que é a usabilidade. A usabilidade é muito importante no universo de um token. Quanto mais usabilidade exista, maior o valor do token. A usabilidade é podermos utilizar um token como forma de pagamento, como meio de transação financeira dentro de uma comunidade. Essa usabilidade será colmatada através desta nossa terceira ferramenta criada para colmatar estes meios. E essa terceira ferramenta chama-se Marketplace. O que é o Marketplace? O Marketplace, no fundo, é um universo criado por nós de empresários, de pessoas, não só empresários, mas também de pessoas que queiram comprar e vender produtos e serviços dentro da nossa comunidade. Já temos a nossa comunidade de empresários físicos e esse universo continua a aumentar exponencialmente em todo o mundo. Hoje são mais de 1,5 milhão de empresas e temos objetivos de chegar aos 10 milhões, 15 milhões de empresários nos próximos 2 anos, dentro da nossa comunidade, desde um pequeno café até uma grande comunidade hoteleira. Qualquer tipo de empresa existe dentro da nossa comunidade, mas também estamos a criar o que se chama um marketplace online. O marketplace online, imaginem mais ou menos, não é a mesma coisa, mas equivalente ao que chamamos uma eBay, onde todas as pessoas, todos os nossos empresários poderão colocar os seus produtos e serviços à venda. Qualquer pessoa individual poderá colocar à venda produtos em segunda mão, qualquer tipo de produto e serviço à venda, mas onde dentro deste marketplace existe uma regra obrigatória em que qualquer produto ou serviço que seja comercializado dentro do nosso marketplace é obrigatório uma percentagem mínima a ser aceite em YTC. O que quer dizer é que se nós quisermos comercializar um produto dentro do nosso marketplace, uma percentagem que existe já determinada, uma percentagem mínima, a partir daí o vendedor pode colocar, a partir desse montante mínimo ou essa percentagem mínima, pode pôr qualquer tipo de percentagem, até pode aceitar a 100% do seu produto ou serviço com o ITCs, mas tem como regra obrigatória, como mínimo, uma percentagem que tem que ser aceita em YTC e a outra percentagem em dinheiro fiat. E desta forma nós vamos gerar o que se chama a real usabilidade de um token ou a real usabilidade de uma criptomoeda dentro de uma comunidade. Se nós olharmos hoje para o mercado, apesar de existir muitos utilizadores de criptomoedas, existem ainda poucos milhares de empresas que aceitam diretamente a criptomoedas como forma de pagamento. Na nossa comunidade, esse fator já está colmatado, já está eliminado, porque nós já temos uma comunidade de empresários e vamos ter uma comunidade de vendedores e consumidores que darão usabilidade à nossa criptomoeda, o YTC. E desta forma vamos efetivamente eliminar este grande receio da falta de usabilidade de um token. Ficou entendido esta parte destas 3 ferramentas? Portanto, temos a wallet, temos a exchange e temos o marketplace. Marketplace que no fundo é todo um conjunto de empresários, de pessoas individuais que queiram comprar e vender produtos e serviços através da nossa plataforma e tendo como regra principal existe uma percentagem mínima que terão sempre que aceitar em YTC e o restante naturalmente em dinheiro fiat. E desta forma eliminamos todos estes receios que existem no mercado das criptomoedas em termos geral. Desta forma, nós estamos a assegurar, por um lado, a segurança total do nosso token e naturalmente das pessoas, dos detentores da YTC. Estamos a criar a usabilidade real do nosso token e naturalmente em base disto a valorização da mesma dentro da nossa comunidade. E por isso sabemos, devido a todo este projeto,
de todo este projeto, sabemos que é um token que a partir de 1 de março de 2020 será um token, ou melhor, já vai durante este processo, já começa a criar este fator, já se está a trabalhar nestes fatores de segurança, por exemplo, agora a queima de tokens que está a ocorrer, vai entrar na fase de ICO, que acredito que quase ninguém dos detentores, ou praticamente ninguém dos detentores da YTC, colocará à venda os seus tokens nesta fase, porque senão estarão a perder uma grande oportunidade, porque vai existir uma valorização muito grande do nosso token a partir daí, a partir de dia 1 de março de 2020 para a frente, e a verdade é que começa logo a criar-se a demanda, começa-se logo a criar a procura, por um lado, e a escassez pelo outro, e essa procura sobre um token que é escasso, que existe escassez, gera logo uma valorização, e depois uma usabilidade real dentro do nosso marketplace. Naturalmente, como devem calcular, existirá uma valorização muito grande. Existem previsões muito otimistas em termos da valorização do ITC. Temos objetivos claros aonde queremos chegar nos próximos 2 anos com o ITC e com a nossa comunidade, mas lembrem-se sempre de algo. Dentro de uma comunidade, até mesmo dentro do que se chama uma cooperativa, mas dentro de uma comunidade, e neste caso a YTC obterá o valor que cada um de vocês determine que ela vai obter. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quanto mais nós trabalhemos todos juntos, porque todos nós somos interessados, todos nós somos investidores da YTC, todos nós somos sócios, digamos assim, desta comunidade e do mercado da YTC. O que quer dizer é que quanto mais todos nós trabalhemos para a exposição da YTC para o mercado, a funcionalidade da nossa comunidade, maior será o valor daquilo que nós temos na nossa mão. O que quer dizer é que quanto mais eu utilizar a YTC dentro da comunidade, na compra de produtos e serviços, quanto mais pessoas eu trouxer para obterem o YTC por ser um meio de utilização de pagamento dentro da nossa comunidade, maior o valor será do nosso token. E portanto, meus caros, está tudo nas nossas mãos. Nós criámos as ferramentas todas necessárias para a segurança, para a viabilidade, para a usabilidade e para a garantia, não é, de todos nós, e a valorização do nosso token. Agora, está nas mãos de cada um de nós pôr esta máquina a funcionar, que se chama a comunidade YTC e a comunidade GDC. Da minha parte é tudo. Para finalizar, queria-vos agradecer a vossa presença. Nós temos os nossos fóruns, o fórum da YTC, onde poderão colocar todas as perguntas que queiram relativamente ao que vos é apresentado e onde será respondido a todos vós a essas perguntas, e dessa forma fica tudo registado no nosso fórum para que todas as pessoas que queiram consultar algo sobre a YTC vão consultar no nosso fórum, ok? Portanto, utilizem o fórum, coloquem as perguntas dentro do fórum que será respondido, e desta forma não só a vocês, como a toda a comunidade YTC. Da minha parte é tudo, um bem-aja a todos, um grande abraço, muito obrigado pela vossa presença. Estaremos a fazer esta reunião durante mais 3 semanas, portanto poderão convidar, porque não puderam entrar todas as pessoas, as salas têm limites, portanto poderão convidar aqueles que não participaram nas próximas 3 semanas, a este mesmo dia, à mesma hora, nesta sala, para ouvirem esta apresentação. E aqueles que ainda não investiram na YTC durante esta fase, que ficaram interessados de alguma forma ou querem conhecer um bocado mais sobre a YTC, podem convidar todas essas pessoas a participarem nestas 3 reuniões seguintes, porque desta forma saberão do que se trata a YTC e a nossa comunidade. Muito obrigado, um grande abraço a todos, um bem-aja, e vamos continuar para a frente com esta comunidade YTC. Muito obrigado.